pessoal, começando aqui mais um vídeo para vocês. Eu vou estar narrando as operações que fiz hoje na parte da manhã. A minha meta no dia de hoje era R$100, porém vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que eu consegui fazer até um pouco mais. Só que na última operação eu acabei perdendo, né? Então a gente está vendo aí, eu já tinha deixado alguns topos e fundos marcados. Estava esperando ter a melhor oportunidade ali para iniciar as operações. Aqui foi a minha primeira entrada, tá vendo? Eu tinha deixado um topo marcado, eu esperei tocar, esperei a vela fazer ali um movimento de, que a gente chama ali de gap, né? O gatilho de entrada, e peguei uma entrada para baixo. E hoje eu estava utilizando a estratégia de fechamento de vela. Como funciona? A gente pega uma entrada e logo em seguida pega uma entrada contrária, né? De forma que a gente consegue minimizar bastante ali a nossa perca, caso a vela venha romper a nossa entrada principal. Então eu peguei a primeira, esperei a vela distanciar um pouco da minha taxa e dei a segunda entrada com a taxa menor. Aí quando a vela deu uma esticadinha para baixo eu peguei comprado. Então primeiro eu entrei com a taxa maior vendido, esperei ela distanciar um pouco e entrei com a taxa menor comprado. Né? A probabilidade que a gente tem ali nesse tipo de entrada é, se a vela subsequente fechar entre as duas entradas, a gente ganha 100%. Se ela fecha acima da nossa entrada principal, né, que no caso ali foi uma venda, a gente acaba ganhando um pouco menos, tem um lucro menor. Porém, se ela fecha abaixo da nossa entrada principal, né, na verdade ali, se ela fecha, como foi uma venda, se ela fecha acima, né, se ela rompe a primeira entrada, a gente consegue minimizar a nossa perca com essa segunda entrada. Isso aí se chama fechamento de vela, né, um fechamento de entrada. O sol está terminando ali, do jeito que a vela está ali, a gente está ganhando, está tendo um pouco de lucro ainda. Essa operação ela fechou abaixo, né? Abaixo dessa segunda entrada nossa, então eu ganhei pouco, né? Eu consegui ganhar R$24. Eu fiz uma entrada aí com um total ali de 90 não, né? Foi 90 reais, e obtive apenas ali os R$24 de lucro. Porém, a gente estava seguro caso rompesse a primeira taxa. Então a primeira operação aí foi o win. Vamos partir para a próxima. A nossa próxima entrada foi aqui nessa taxa, né? Eu não tinha feito a marcação, mas já tinha observado o topo. Eu esperei, vocês podem perceber que a vela demorou demais para poder fazer ali dar aquela esticada, né? Dar o gap. Mas eu tive a paciência para poder esperar o momento certo de pegar essa entrada. Tá vendo? Ela está bastante ali tempo brigando para poder subir, mas ela vai dar uma esticada e eu vou pegar. Bem no gatilho, ó. Peguei uma venda, vou esperar ela distanciar um pouco e novamente vou fazer o fechamento da minha operação ali com uma entrada um pouco menor. Essa eu peguei até próximo demais, porque ela começou a testar muito a minha taxa, eu peguei mesmo para garantir. Tá vendo? Então eu já peguei ele bem próximo ali, uma compra agora com uma taxa um pouco menor. Ela ficou brigando bastante ali na região da minha entrada, mas ela acabou descendo e eu obtive ali novamente ali um lucro pequeno. Porém eu estava, como eu expliquei na primeira entrada, né? Eu tinha segurança caso ela rompesse a minha primeira taxa. Tá vendo que ela ficou brigando bastante ali? Caso ela rompesse, eu iria ganhar ali iria ter um prejuízo um pouco menor. Aí eu fui observar ali para ver se tinha mais alguma entrada, né, nas outras 3 janelas de paridade de moeda que eu sempre deixo aberto, nas outras 2. Lá no final ela desceu, mas foi uma entrada ali um pouco perigosa, né, tanto que ela ficou brigando bastante. E para garantir eu peguei o fechamento e tive um lucro pequeno. Fechou o win, tive apenas 9,80 de lucro nessa, por causa do payout. O payout dessa paridade estava menor do que da primeira paridade. Aí vamos partir para a próxima entrada. A próxima entrada foi aqui, nessa paridade. Eu já tinha deixado marcado ali um rompimento. Estava esperando retorno para poder pegar o pullback. A vela ela demorou um pouco para descer. Vocês vão perceber ali que ela até desceu, fechou bem próximo da linha, mas não tocou. Essa vela falta ali 20 segundos para ela fechar. Ela deu uma esticada boa no final, mas como não tocou, eu deixei para pregar na próxima vela.
E também preste importância para vocês perceberem ali a importância que tem de pegar na taxa correta. Ela não tocou, não peguei. Esperei, nasceu nova vela. O que eu fiz? Fui lá, ajeitei o tempo, né, para pegar a ordem com inspiração para a próxima. Dei uma olhada ali nas outras taxas, ver se tinha alguma entrada. Não tinha, eu retornei, ela estava quase tocando, quase perdi essa entrada. Mas quando eu retornei, eu consegui pegar o gap dela, né? Ela deu uma esticadinha, eu entrei comprado, ó. Agora, comprei, esperei ela distanciar novamente um pouco, ela ameaçou romper, tá vendo? Eu esperei a minha taxa estar ganhando ali, para poder estar fazendo ali o fechamento da entrada. Olha, ela subiu, eu peguei ele fazendo o fechamento. Lembrando, né, que se a vela tivesse fechado ali entre as minhas duas ordens, eu estava com um lucro muito bom. Eu estaria saindo com 100% ali das minhas duas entradas. Eu não lembro como fechou essa vela, mas eu acho que nessa entrada aí foi a mesma coisa das duas primeiras, por bem pouco. Na verdade, essa aí foi o seguinte: a primeira taxa que eu comprei eu ganhei, a segunda vendida empatou. Então foi isso, a segunda ali, essa vela fechou bem em cima da minha segunda taxa. Então quase que eu consegui tirar ali o 100% dessa segunda entrada. Na verdade, dessa terceira entrada, lembrando que as duas primeiras a gente teve um lucro pequeno ali. Essa, por ter empatado a segunda taxa, eu consegui um lucro maior. Ela chegou a romper, tá vendo? Só que ela retornou. Ela retornou e fechou bem em cima. Foi por pouco ali que a gente não conseguiu o lucro nas duas taxas. Inclusive ela quase rompeu a primeira, né? Então essa é a vantagem da gente fazer o fechamento. Se ela rompe a primeira ali, eu estaria perdendo pouco. Eu resolvi utilizar essa estratégia porque ultimamente eu estou tendo muita perca ali no finalzinho, a vela dá um gap e pega minha taxa. Então eu resolvi começar a usar essa estratégia. Vamos ali partir para a nossa próxima entrada. A próxima entrada a gente pegou bem aqui nessa taxa. Deixei marcada ali, também era uma entrada de pullback, já tinha dado um toque. Mas também era uma retração de M5, vela de M5, então eu resolvi pegar. Foi uma entrada boa, né? A vela retraiu bastante, mas ela acabou me dando um loss no finalzinho ali. Aí vocês vão poder ver na prática o que eu falo da segurança de fazer o fechamento da ordem. Tá vendo? Peguei a venda bem na taxa, foi uma taxa boa. A vela retraiu bastante. Eu fiz o fechamento e depois ela começou a subir novamente. Olha, fiz o fechamento com o valor ali inferior à ordem principal. Fui verificar ali para ver se tinha alguma outra taxa, tocando ali em alguma outra paridade. Não tinha, voltei. Nasceu a vela, ela ainda ameaçou descer mais um pouco e começou a subir para pegar minha taxa principal. Tá vendo? Ela chegou a romper bastante. E como eu estava com a minha ordem, eu tinha fechado ela lá embaixo, então eu consegui amenizar bastante ali a minha perda. Se eu não tivesse fechado, eu teria tido ali um prejuízo de R$60, que foi a minha entrada principal. Como eu fechei lá embaixo, eu vou perder apenas aqui 27. Então é bem interessante esse tipo de fechamento. Tive um prejuízo de 27,20, vamos partir para a próxima. Essa foi bem na sequência. Eu mudei a paridade, eu já percebi um pullback, mudei ali o tempo para a próxima entrada, esperei esticar e já peguei a compra. Peguei uma compra ali, esperei para ver se ia respeitar para poder fazer o fechamento. Ela subiu um pouco, eu já peguei ali novamente com uma taxa um pouco menor para fazer o fechamento da entrada. Essa, porém, ficou muito próxima às duas entradas, não é o ideal. O bizu ali é esperar a vela dar uma distanciada maior da entrada principal para ter mais chance da gente conseguir ganhar as duas entradas. Então essa é porque eu peguei bem próximo ali, né? A vela respeitou bastante, foi um win tranquilo para a primeira taxa, porém a segunda a gente perdeu, mas o que importa é que a gente conseguiu um lucro ali, mesmo que seja pequeno. A primeira vela ela tocou, respeitou bastante, a segunda vela nasceu e também subiu ali bastante. Respeitou bem esse pullback aí.
Então aí fechou no win tranquilo pra gente, vamos partir para a próxima entrada. Aí a gente já estava com um lucro de 170, tá vendo? Só que na última entrada eu acabei perdendo, não respeitou muito bem a nossa entrada e eu perdi um pouco do lucro. A última entrada eu peguei aí, foi um pullback, ela tinha acabado de romper um topo, não estava um rompimento tão forte, mas eu resolvi arriscar. Peguei um pullback, a ordem já, assim que eu peguei, ela ficou negativa e não teve nem oportunidade de eu fazer o fechamento. Ela começou negativa e fechou negativa. Então eu fiz uma entrada ali de R$60 e acabei perdendo 60 nessa última entrada. Mas como o objetivo, né, antes de começar a operar era fazer R$100 de lucro, eu perdi essa, estava com 170, fechei com 111, consegui fazer ali ainda 10% a mais do objetivo inicial. Então é uma estratégia que vale bastante a pena. Lembrando, pessoal, que todas as entradas que eu fiz ali não foi nenhuma aleatória, foram todas com análise gráfica, eu já tinha marcado os topos, os fundos, já estava observando os pullbacks, as tendências. Então não adianta nada a gente executar essa estratégia sem saber ali analisar o gráfico, fazer as entradas corretas. Vocês podem ver que ali foi uma entrada ali que infelizmente ela rompeu tudo, não deu nem para a gente fazer o fechamento para tentar minimizar um pouco a perca. Então é isso aí, pessoal, vocês ficam aí com o resto da operação, terminando aqui o vídeo de hoje e em breve eu postarei mais algum conteúdo no canal.